muito amado. Pois a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Ouça esse louvor, sente o desejo do meu coração da gente declarar esse louvor na nossa vida para alcançar a nossa casa. Se você não souber, mas pelo menos creia que não importa a luta que você esteja enfrentando, Deus vai dar com providência nessa casa. Em nome de Jesus. O teu nome eu creio, o teu nome viraste esta lei, o teu nome muitos filhos, como pródigo arrependido, devolvi as suas mãos, transformei noites sombrias
você não pode desistir. E numa luta não pode lhe parar, a dificuldade não pode lhe deter. Você tem que ir em frente, seguir, confiando e acreditando. Você pode até não ver os milagres de Deus nessa vida, mas você vai ver na vida eterna. Porque aquele homem rico e Lázaro, que estavam juntos, o que foi que Deus disse para ele, que Abraão disse para ele? Em vida tu tivesse tudo. Ele não teve nada. Mas agora a maior riqueza dele está onde? Na glória. Nós não vivemos para experimentar o melhor dessa terra. Jesus disse que nos daria vida verdadeira e abundante. Abundância o quê? Não é a ausência de problema. A abundância é a presença dos problemas. Porque em todas as lutas que o povo de Deus passou, ele estava lá. Foi no mar, onde a tempestade chegou, Jesus estava lá. Foi na fornalha de fogo ardente, Jesus estava lá. Foi na abertura do mar vermelho, Jesus estava lá. Quando eu dou testemunho, não falo da minha força, eu falo da força de Deus em mim. Para que você entenda também que muitos dizem assim: mas o pastor não vive a vida que eu vivo. Mas o pastor vive uma vida boa, por isso que ele vive alegre e feliz. Não. Os pastores também passam por muita dificuldade, adversidade. Eu sempre digo para você: aqui não existe maior, menor, pior, melhor. Todos somos um. Só tem uma diferença: a minha responsabilidade é maior do que a sua. E todas as vezes que eu falo da situação que eu estou enfrentando, eu não falo para me lamentar, eu falo para dizer: ei, olha para Jesus, depois olha para mim, um pouquinho do meu testemunho e siga em frente, faça a diferença. Você pode fazer muito mais do que você imagina que você é capaz. Como eu sempre digo, eu faço coisas agora, com 62, quase 62 anos, que eu não fazia comigo. Então essa capacidade é minha? Não. Com 30 eu não conhecia Jesus. Hoje com 60, quase 62, eu conheço, e a força dele é que me move todos os dias da minha vida. Então não desista, não pare, continue, até que ele chame o seu nome lá na glória. Continue lutando, continue perseverando, porque vidas estão esperando a sua mão para se levantar, o seu abraço, para sentir o consolo do Pai, o seu amor, para se sentir amado. Deus é Espírito, ele precisa de corpos para que ele possa avançar. A tristeza quer te colocar para baixo, a depressão quer te colocar para baixo, mas ele não. Ele quer te levantar, ele te sustentar e te fazer um instrumento nas mãos dele, como foi tratado no louvor. Quem está em guerra somos nós, mas ele vai tocar quem? Um dos nossos, para nos fazer baixar a bandeira e dizer assim: não tem como servir a Deus. Que testemunho eu vou dar? Como é que eu vou falar que ele me liberta, que ele cura, que ele transforma a vida, se ele não está fazendo isso na minha casa? Aí ele olha para mim e para você. O tempo e a hora é minha. Eu sei como agir e sei como fazer. Só te levanta e anda, e deixa que a glória que manifesta sou eu. Aplauda o Senhor. Aplauda Ele. Se você está aqui é pela graça dele. Se você passou por muita dificuldade, é pela graça dele que você passou. Vamos receber o nosso pastor, que vai trazer a mensagem dessa noite. Vamos orar por ele, pela sua casa, pela sua família. Sabemos que quando nós estamos em louvor e adoração ao Senhor, servindo a Ele, o inferno se levanta tentando nos parar. Como diz a sua palavra, muitos são chamados, poucos escolhidos, porque aqueles que Ele escolhe, muitas vezes, sofre ataque, sofre luta, e muitos desistem na caminhada. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, aqui do Filho, a qual o Senhor escolheu nessa noite para trazer a mensagem, a revelação que sai do trono da Tua graça para a nossa edificação.
a voz do teu Espírito. Guarde a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Uma noite abençoada que tivemos ontem. Hoje estaremos dando continuidade praticamente. Não terminou. Na verdade, não vai terminar, irmão. Vai ser assim até a volta de Cristo. Vai ser assim até a volta do nosso Senhor Jesus. Você que pode, fique de pé no seu lugar. A reverência não é a minha pessoa, mas ao Espírito que se faz presente. A maior autoridade aqui na casa de oração chama-se Jesus Cristo. É a maior autoridade. E se você veio aqui, é porque você veio honrar a Jesus. Curva tua cabeça, feche teus olhos, Senhor nosso Deus e Pai. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos em teu nome. E o Senhor disse que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu me faço presente. Então, Senhor, aproveitando que o Senhor está aqui, a tua presença é real no nosso meio. Senhor, nos instrui com teu Espírito Santo. Abra nosso entendimento para que a tua palavra venha habitar em nosso coração, para que a verdadeira transformação seja de dentro para fora, não de fora para dentro, para que nós possamos ser pessoas melhores, não para ser melhor em termos de qualidade, mas que nós possamos ser melhor em termos de caráter. Pai, muito obrigado. Eu te agradeço por esta noite, por esta oportunidade. Eu sou o menor desta casa, Senhor. Mas, Senhor, em nome de Jesus, me usa como instrumento e canal de bênçãos para instruir, para levar aquilo que o Senhor revelou a mim, aquilo que o Senhor mostrou para mim, e que eu possa ser testemunho desta palavra, que eu não possa ser hipócrita, mas eu possa cumprir aquilo que falo. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja e que eles possam estar com os seus ouvidos, Senhor, abertos para ouvir. Porque assim Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a revelar à igreja. Amém. Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, a espada, a arma do cristão é a Bíblia. E o calibre é 66. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra da salvação: e não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Sente no seu lugar. Hoje nós terminamos uma sequência de mensagens sobre a oração do Pai Nosso. Quem esteve aqui desde o começo? Seja sincero. Amém. Palavras fortes, palavras edificantes que nos instruem e nos faz compreender que a oração do Pai Nosso não é uma oração somente uma reza, não é uma ladainha, não é algo decorativo. A oração do Pai Nosso é uma chave, é uma ferramenta em que Jesus deixou para nós como arma de guerra, como profecia e como promessa. E nós vamos concluir hoje, nesta noite, falando sobre livrai-nos do mal. Falamos domingo passado sobre a tentação. No início desta caminhada teológica, nós podemos observar que nós temos uma coparticipação pequena,
que é um dom gratuito, é de graça. A única coisa que nós devemos fazer para receber é aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e só assim recebemos a graça, que é um presente, é um dom gratuito. Não precisa você fazer nada, é seu, é presente. Amém? Só que também existe um tema chamado sinergia, onde nós participamos e nós recebemos a graça em vão. E nós temos que fazer por merecer esta graça, porque a nossa caminhada, ela não termina quando aceitamos Jesus. A nossa caminhada, ela não termina quando descemos as águas batismais. Pelo contrário, apenas começa. É apenas o início de uma caminhada, de uma jornada que nos levará a uma terra verdadeira, que emana leite e mel, onde os rios são de cristais, as ruas são de ouro. É lá que a nossa promessa está reservada. É lá que a nossa moradia está nos esperando. Porque o Senhor diz: eu vos irei primeiro preparar o lugar. Porque para onde eu estou, estará vós também. Isso é promessa, irmão. E eu quero falar com vocês sobre o mal. A Bíblia, ela não relata e não revela de quando se deu o início do mal. Ela não especifica. O mal começou assim. Mas ela garante que o mal terá um fim. Glória a Deus. E quando o Senhor Jesus nos ensinou: livrai-nos do mal. Que mal é esse? Nós vamos aprender. Eu aprendi que o mal é muito mais complexo do que aquilo que você e eu imaginamos. Porque o mal tem várias consequências, tem várias causas. Todo mal, ele é exercido através de uma ação ou de uma reação. Então, o mal, o que é o mal? Vamos lá. É qualquer coisa que não está em harmonia com a ordem divina. Tudo que está em contra a ordem divina é mal. Aquilo que é moralmente errado é mal. Aquilo que prejudica ou fere a vida e a felicidade é mal. Aquilo que causa desordem no mundo é mal. Então vejam bem, a ramificação do mal vem de várias vertentes. Em Gênesis capítulo 3, versículo 5, diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmão, essa revelação é muito forte. É muito forte. O que a serpente fez, a enganação que ela fez com Eva, fez Adão cair. Tem uma revelação muito forte por trás disso aqui, irmãos. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 19, diz assim, Paulo: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, o que é o mal? É o pecado. E o que é o pecado? É a transgressão da lei. Tudo aquilo que transgride a lei e a vontade de Deus é pecado. E o pecado, como eu falei, tem várias vertentes e várias consequências. O mal, ele causa sofrimento. O mal, ele causa desgraça. O mal, ele faz com que as pessoas cometam crime. O mal, ele faz com que a calúnia venha a acontecer. O mal é propriamente digno, é o maligno, digno de ser mal. E quem é o mal propriamente dito? É o inimigo de nossas almas, o diabo.
Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Então o mal tem várias vertentes e várias ramificações. Deus é soberano e onipotente. Isso significa o quê, irmão? Que nada acontece a parte de sua perfeita e santa vontade. Nada acontece sem a vontade de Deus. Porque Ele está no controle de tudo. Ele é onisciente. Mas eu sei que existem várias perguntas na cabeça de muitas pessoas, principalmente de pessoas que são cristãs. Por que o mal existe? Será que Deus criou o mal? E nós vamos aprender hoje que Deus ele não criou o mal. Nada foge do controle, nem mesmo o mal. Quando aquele anjo foi diante do Senhor, Satanás, e Deus falou para ele: observaste meu servo Jó, homem íntegro, honesto, temente a mim, que se desvia do mal? Se desvia do mal. O cara é íntegro. Olha o elogio de Deus para ele, por ele. Só que aí Deus permitiu que nós conhecemos a história. Então, por que Deus permite? Nós vamos aprender mais ainda, irmão, que não passamos a compreender plenamente como isso acontece. Jamais devemos dizer que Deus criou o mal. Aqui, mais uma vez, vale reafirmar que a Bíblia sempre responsabiliza nós, os homens e os anjos caídos, pela existência da maldade no mundo. Ou seja, irmão, desde a queda daquele anjo e a queda do homem, o mal é eminente no mundo. Porém, o homem perverso, da sua loucura do seu pecado, tem a ousadia de querer responsabilizar Deus por seus próprios erros e pela existência do mal. Adão tentou culpar Deus. Ah, Senhor, a mulher que tu me deste me fez comer do fruto. Deus foi até com a mulher. Ah, Senhor, a serpente me induziu ao erro. Culpou a Deus, porque Deus criou a serpente. Estão entendendo? Então é muito fácil nós passarmos as nossas responsabilidades para os erros dos outros, os nossos erros jogarmos para os outros. E quando vem as consequências, nós não queremos admitir, nós não queremos receber as consequências deste mal. Então, irmão, tudo tem uma consequência. Mas, por um lado, a Bíblia não explica explicitamente a origem do mal. Por outro lado, ela claramente explica como será o fim do mal. Glória a Deus. Isso é uma certeza. Chegará o dia, irmão, que tudo isso vai acabar. O Senhor enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor nem sofrimento. Nós não estamos entendendo nada ainda. Mas não é para entender, não é para aceitar. Nós só vamos entender aquele grande dia. Na consumação da história da redenção, Deus renovará e purificará o universo e fará nova todas as coisas. Então todos os efeitos do mal serão removidos do coração do homem. Como está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, o livro da revelação, a carta de amor de um Deus para
diz que Deus criou o mal, mas a Bíblia diz que em breve Deus colocará fim definitivamente em todo o mal. Isso significa que os inimigos jamais serão corrompidos pelo mal no novo céu e na nova terra. Aleluia. Jamais. A frase, mas livrai-nos do mal, que está lá em Mateus 6,13, presente na oração do Pai Nosso, tem seu significado original, enraizado no grego bíblico e na tradição judaica de proteção espiritual. O sentido vai muito além de apenas evitar acidentes ou má sorte, focando principalmente na proteção contra uma força pessoal e maligna. Presta atenção, irmão, todo mal ele tem procedência maligna. Maligna. Espiritual. Todo mal é espiritual. É influência de espíritos. E nós temos que ter a plena certeza de que nós crentes, quando passamos por qualquer tipo de mal, irmão, nós lemos o livro de Tiago, quando ele fala, alegra-se que quem passa por tribulações, porque o Senhor está nos provando para nos provar, para sermos aprovados. Porque às vezes Deus ele forja o caráter do crente. Sabe por quê, Deus? Porque muitas vezes nós somos mimados e precisamos amadurecer. Espiritualmente falando, Abraão precisou ser provado, Isaac precisou, Jacó precisou ser provado. E olha, eles se tornaram os heróis, os nossos patriarcas, os heróis da fé, homens e mulheres de Deus que perderam suas vidas por amor a Deus, irmão. Paulo disse, para mim morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro, irmão. Porque ele não via a hora de estar face a face com o Mestre. Aleluia. Estava cansado de viver numa terra perversa, cruel, cheia de maldades. Então, o significado original detalhado do mal, como pessoa, a expressão pode ser traduzida como livrai-nos do maligno ou do iníquo, referindo-se diretamente a Satanás ou ao demônio, e não apenas a uma entidade abstrata. Foi o que eu falei agora. Todo mal é de procedência maligna, é espiritual. E tem consequências espirituais. Os nossos erros, as nossas falhas, nós vamos colher, porque são brechas que nós abrimos no mundo espiritual. E essas brechas precisam ser tapadas. E nós vamos colher. Quem faz o bem, colhe o bem. Quem faz o mal, colhe o mal, irmão. Amém? É por isso que nós temos que andar conforme a palavra de Deus diz. Como o Senhor falou para Josué, não somente esforça-te e tem bom ânimo. Eu serei contigo, guarda a minha palavra. Ora, bendito será no campo, bendito será na tua terra, bendito, bendito. Olha só, irmão. Então o mal, irmão, o significado do mal, da oração de livrai-nos do mal, significa libertação do poder do pecado. Jesus está nos instruindo a orar pela libertação do poder do pecado que é em nós. É um pedido para ser liberto das armadilhas, tentações e seduções que levam o ser humano ao pecado, que é considerado o maior de todos os males. A oração livrai-nos do mal também reflete a proteção, não apenas afastamento. O verbo grego indica um pedido para que Deus nos arranque ou nos proteja quando o mal aparecer. Fortalecemos o fiel para resistir e não sucumbir aos ataques. É como um escudo ou uma armadura
igreja interpreta este pedido como uma súplica para ser livre de todos os males passados, presentes e futuros. Todos os males, abrangendo sofrimentos físicos e espirituais, sendo o pecado a raiz principal. É um resumo, o significado original, um apelo confiante para que Deus nos proteja e nos liberte das garras do maligno e de todas as formas de maldade que afastam o homem de Deus. Todo tipo de mal. O mal, ele é combatido, irmão, pelo amor. Eu vou repetir. O mal, ele é combatido pelo amor. Pelo amor. Porque Deus é amor. Então o mal só se combate pelo amor. O amor liberta, o amor cura a alma, o físico, o amor tudo suporta. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 e diante. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. E quando a gente ama, irmão, é muito mais fácil passar por todos os tipos de prova da maldade humana e que esse mundo oferece. Quando tem amor. Porque quando a gente não tem paciência, irmão, o mal facilmente ele nos devora. As pessoas que não têm paciência facilmente são devoradas. A pessoa que não é boa facilmente é devorada pela concupiscência da carne, pela vaidade. Entendeu, irmão? É isso que Paulo está descrevendo aqui. São as armaduras que nós necessitamos para vencer o mal. Contra a inveja, contra as porfias, contra a injustiça. E olha o que ele fala aqui. Quem ama tudo sofre. Tudo sofre. Todos nós, em um determinado ponto da nossa vida, sofremos alguma situação. Todos nós sofremos. De alguma forma. Mas o amor no final vencerá. Aleluia! Glória a Deus! Entenda, irmão? O amor de Deus não é pastor. Meus irmãos, o amor de Deus, ele é diferente. É diferente, para deixar bastante claro isso. É diferente da forma que nós amamos. Eu amo a minha esposa. Eu te amo, viu? Eu te amo. Mas eu amo a minha esposa mais pelo que ela é. Pelo caráter dela. Pela personalidade dela, pela coragem. Eu amo ela pelo que ela é. Então, meu irmão, há vários elementos que me fazem amar a minha esposa. Mas no caso de Deus, esse amor de Deus, ele nos inspira a uma diferença. Lá em 1 João capítulo 4, as escrituras dizem que Deus é amor. Então, o que é interessante é que na Bíblia, o amor não é uma descrição de uma ação de Deus. É uma descrição de quem Ele é. A essência de Deus é amor. O amor para Deus é constitucional, irmão. Faz parte da sua essência, da sua constituição divina. Isso é único. O amor de Deus é
Só o amor vence o mal. Por que afirmamos isso? Porque mesmo aquelas pessoas que hoje estão ouvindo isso, que estão me ouvindo, que vão me ouvir pela internet, estejam numa vida absolutamente afastada de Deus, numa situação de envolvimento com drogas, com pecado, com lascívia, com atitudes desonrosas, que Deus não gostaria que elas estivessem executando isso. Essa pessoa não está fora do alcance deste amor. Nem o pior não afetou. Nem o pior do pior. Não está longe da mão e do amor de Deus. Não há ninguém que esteja fora do alcance da mão desse Deus. Basta que você verdadeiramente o queira. O ladrão da cruz é um exemplo disso. O ladrão não tinha nada a oferecer para Jesus. O ladrão não tinha nada para oferecer a Deus. Nem teria nada mesmo. Não é verdade, irmãos? Não tinha nada para oferecer a Jesus. Não poderia dar nas veredas da justiça, porque os seus pés estavam presos na cruz. Nem poderiam fazer nenhuma obra, porque as suas mãos estavam amarradas na cruz. Nada ele poderia fazer e entregar para Jesus. Tudo que aquele ladrão fez foi olhar para Jesus, o encarnado, o Deus encarnado, e dizer: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Foi só isso que ele falou. Essa foi a oração salvífica mais curta que uma pessoa fez. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Foi uma oração breve. E olha a resposta. Ainda hoje estarás comigo, Deus. Aquele ladrão havia, irmão, tomado café da manhã com Satanás. Mas ele almoçou com Deus. Estão me entendendo, irmão, a essência desse amor? Então o amor de Deus é porque Ele é amor. Ele emana amor, a essência dele é amor. Uma vez que nós abrimos nosso coração e nós nos entregamos ao Senhor, nós passamos a ter o Espírito de Deus habitando em nós. A partir daí, existe um comportamento, uma mudança decorrente desse fato, que vai fazer com que nós venhamos ter uma caminhada diária com o Senhor e uma mudança de vida. Não há nada que você possa fazer, irmão, para que você vá até a Deus. No cristianismo, é Deus que vem atrás de você. É Deus que vem até você. Ele que vem, Ele que se revela através do seu Espírito Santo. Quando uma pessoa aceita Cristo, irmão, é porque ela já foi visitada pelo Espírito Santo. Ninguém aceita Jesus do nada, do acaso. Ninguém é quebrantado se não tiver um toque do Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então a pessoa foi visitada antes. Sabe por quê? Porque o Senhor já te selou. O Senhor já te marcou. O Senhor, esse é meu. Essa é minha. Essa é minha. Esse é meu. Quem está me entendendo? Basta que você abra o seu coração, irmão, e Deus vem até você. A partir daí, seu comportamento, as suas reações passam a ser moldadas por um processo de santificação. Então, o amor que nos confronte
O amor que não confronta o pecado não provém de Deus, não é amor. Não é o amor verdadeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O mal vem muitas vezes pela ausência do amor genuíno e verdadeiro. Quando nós estamos distantes de Deus, quando nossos pensamentos estão longe dos pensamentos de Deus, quando nosso coração não está em Deus, o mal vem. O mal vem. Vai em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Diz assim: santifique o Senhor em seu coração. Esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que está em vós. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Pedro está nos convidando a santificar Cristo em nosso coração. Como, irmão? Através de nossas atitudes. Através das nossas atitudes. Através da nossa mudança de caráter. Através de mudança de postura. Chegou a hora de amarmos mais, abraçarmos mais aqueles que estão ao nosso lado, dizendo: eu te amo em Cristo Jesus. Eu achei muito interessante, eu vou levar para a minha vida o que a minha pastora falou ontem. Está cravado, escrito na tábua do meu coração. Não com tinta, mas com sangue de Cristo, porque Deus usou ela para falar comigo. Que ela pode não amar mais o seu marido com o amor de mulher, mas ela ama ele com o amor de Deus. Não é fácil, mas nós temos que amar com o amor de Deus aquele que nos maltrata. Não é fácil. Não é fácil. E quando a gente santifica Cristo em nosso coração, Deus em nosso coração, olha que Pedro fala: esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir. Apresentar quem? Apresentar Jesus. Falar do amor de Jesus a todos aqueles que te pedir a razão da esperança que está em você. Por que tu tem esperança? Por que tu tem fé? Me fala desse Deus. Me fala desse amor. Me fala que eu quero ouvir. Por que você está passando por toda essa dificuldade e você ainda glorifica esse Deus? Me fala qual é o remédio, qual é a essência. Eu quero saber, eu quero ter esse Deus. Quando você santificar Deus no teu coração, você está propenso a falar desse amor. E o mal bate lá de reto. Deus criou o mal. Quem acha que Deus criou o mal? Entenda. Deus criou um anjo que, pelo exercício do seu livre-arbítrio, se tornou o inimigo de nossas almas. Deus criou, e na sua criação, Ele deu livre-arbítrio. Deus cria a possibilidade do mal. Ele não criou o mal, Ele criou a possibilidade do mal. Não, é totalmente diferente. Ele não faz o mal porque Deus cria a possibilidade do mal. Por que Ele criou a possibilidade do mal? Porque no mundo em que o mal é possível, é que nós temos a moralidade e a maioridade moral. Quem está me entendendo, irmão? Escute. Que maturidade moral haveria em se fazer o bem se não houvesse a possibilidade de se fazer o mal? Em se fazer o justo se não houvesse a possibilidade de se fazer o injusto? Estão me entendendo, irmão? Só diante da possibilidade do erro, pastora,
escolhendo o assento. É só quando existe a possibilidade do erro é que a gente pode escolher o assento. É que nós podemos dizer que o mundo é moral de forma madura. Madura. Deus não cria robô. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus fez um jardim do Éden. Deu tudo para o homem. Mas Ele deixou uma chave lá. A hora que você quiser sair desse paraíso, a chave está ali. Você não é obrigado a ficar. Quem está me entendendo, irmão? Deus criou a possibilidade do homem se perder. Por quê? Porque Ele deu livre-arbítrio ao homem. Você escolhe ficar comigo ou não. Eu quero que você me ame pelo que eu sou, não pelo que eu posso estar. Quem está me entendendo, irmão? Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se amasse você, mas é impossível você forçar uma pessoa a amá-lo verdadeiramente. Uma pessoa só consegue amá-lo verdadeiramente se ela tiver a opção e a possibilidade de não amar. É simples. É uma conta muito simples, irmão. Para Deus é assim. Ou ama ou não ama. Deus não obriga a nada e nem ninguém a nada. Você escolhe a salvação. É você que escolhe o caminho que você quer seguir. Mas lá na frente, não culpe a Deus pelas suas escolhas. Quem está me entendendo, irmão? Veja bem. Então, a possibilidade do mal, um anjo, por exemplo, escolher como orgulho afastar-se de Deus e se tornar inimigo de nossas almas. A possibilidade do primeiro casal a desobedecer a Deus, a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, é um pressuposto lógico da maturidade moral. Maturidade moral. Isso Paulo fala, os maduros na fé. Existem os meninos e existem os maduros. É porque é a busca. É o desejo de ter encontro. É o desejo de se aperfeiçoar. É o desejo, é você que tem que buscar. É você que tem que se alimentar. É você, a escolha é sua. É você, mano. E aquele que busca mais conhecimento, aquele que busca mais estar perto de Deus, se torna maduro. Do contrário, nós viveríamos numa ética robótica quando a humanidade escolhe comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso é o que está na base do que ocorre até hoje. Estão entendendo? Deus está livre-arbítrio. Você escolhe. A escolha é sua. Mas você que escolhe caminhar com Ele ou não. Amém? Qual era a proposta da serpente? Lá no Éden. Olha só qual era a proposta da serpente. Não basta você ser só a imagem e semelhança de Deus, Eva. Você pode ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha só a proposta dela aqui. E o que é ser conhecedor do bem e do mal? Qual é a proposta da serpente lá no Éden? A fonte da maturidade e da moralidade, o que é certo, justo, verdadeiro, não é mais Deus. Pode ser você. É isso que a serpente está dizendo para ela. A fonte da moralidade, o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, não precisa mais ser Deus. Pode ser você. E tudo decorre disso, irmão. O mundo que nós estamos, é isso que nós estamos vivendo. É nós que dizemos o que é certo e o que é errado. O que é justo e o que é injusto. É nós que qualificamos as pessoas. É nós que apontamos o dedo. Ah, esse aqui vai para o inferno. Ah, esse aqui vai
sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. O Senhor está sacudindo a peneira. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. O que é que se diz hoje? Como é que pode ser errado algo que você deseja tanto? É o que muitas pessoas falam hoje. Para com isso, diz que é errado é isso, que tu acha que é certo, vai lá, faz. Olha só o conselho. Não tem nada a ver. Esse nada a ver está levando muita gente para o inferno. Esses conselhos. Então, o que é certo, o que é justo, muita gente está se tomando posse disso como se fosse seu, da sua escolha. Quando alguém diz para você, como é que pode ser errado algo que você deseja tanto? A pessoa está dizendo o seguinte: a fonte do que é certo, do que é justo e verdadeiro, não é exterior a você, é você, não é Deus. É você que pode escolher o que você pode fazer, o que é certo, o que não é certo, o que é justo, o que é injusto. É você, pastor. Vai lá, pastor, vai lá. É como se fosse sensível, para não dizer moralmente errado, quando na realidade a fonte do que é certo é o próprio Deus. Ele é a fonte da verdade. Ele é a justiça. Ele é o certo. Ele é o verbo que habitou entre nós. É Ele, é para Ele e por Ele são todas as coisas. Deus cria a possibilidade do mal. Tudo que existe Deus permite, mas nem tudo que Deus permite Deus quer. Deus permite a possibilidade do mal, mas nem tudo que acontece Deus quer. E por que, irmão? Porque que existem coisas que acontecem que Deus permite e não quer, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita as nossas escolhas. Por que Deus levantou profetas? Ele sabia que ia dar errado, mas Ele levantou profeta para direcionar o povo. Levantou homens e mulheres de Deus para direcionar. Ele viu que ia dar errado, não vai dar certo isso. Deixa eu mandar um profeta, deixa eu mandar um escolhido meu para direcionar isso, que quebrar a cara. E muitos quebravam a cara, mas muitos também continuavam no caminho do Senhor. E assim aqui hoje, Deus colocou hoje aqui a pastora Cátia para nos direcionar. Amém? Amém ou amém, irmão? Amém. Por que Ele respeita o nosso livre-arbítrio, irmão? O livre-arbítrio, inclusive, para fazer o contrário do que é bom, pressupõe a existência da possibilidade do mal. Como eu falava em Isaías, capítulo 45, verso 7. Deus criou a possibilidade do mal, irmão. Isaías falou sobre isso. Se Ele não tivesse criado a possibilidade do desvio, do erro, do injusto, do mal, nós seríamos robôs, não seríamos seres humanos, porque estaríamos fazendo tudo o que Ele quer. Seríamos todo mundo em uma marionete, dominado, fazendo tudo. Mas Deus, Ele quer que nós o amamos pelo que Ele é. Ei, irmão, os casados aqui, você gostaria de saber que a sua esposa te ama por interesse? Que ela só está com você por interesse em algo que você tem? Não pelo que você é? Pense nisso. Será que lá no Japão estão fabricando agora bonecas, mulheres, modelos, robôs, e os caras estão casando com a mulher? Eu vi na internet um cara casando, um empresário, multimilionário, pagou uma fortuna por uma mulher biônica, uma mulher robô, para
perderam um filho. Aquela mãe que não tem uma criança, que não pode ter filho. E ele foi criado, a empresa cibernética construiu uma criança perfeita, linda, de olhos verdes, loiro. Mas chegou um momento que aquele robô percebeu que depois que ela teve um outro filho, ela começou a olhar para o outro filho mais carinho. Por quê? Porque o outro filho era humano, tinha sentimentos. E ele começou a ficar com ciúmes porque o outro dava o que ela verdadeiramente necessitava. E ele, como robô, ele não tinha sentimentos. E é isso que Deus espera de nós. Um amor verdadeiro, com sentimento. Não um amor robótico. Irmão, esse mundo que Deus permitiu é um mundo em que há o erro, o acerto, o justo e o injusto, o certo e o errado. E, portanto, é um mundo em que, diante da possibilidade de fazer tudo errado, nós temos a possibilidade de fazer o certo. E por isso que de nós pode ser dito que nós somos seres criados moralmente maduros. Porque em meio ao caos, em tudo que há de errado, decidimos fazer o que é certo, fazer o bem e não o mal, irmão. Em meio a todas as turbulências que acontecem nesse mundo, você escolheu estar aqui, na igreja Reconciliação pela Graça, ouvindo esta palavra. Você poderia estar na sua casa, mas você está aqui. Sabe por quê? Porque você escolheu o certo. E orar, irmão, para que o mal não nos bata a porta, mas se bater, que o Senhor nos dê o escape, as armaduras necessárias para o enfrentamento e, no fim, a coroa da vitória. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Coloque a mão toda no teu coração. Você que ouviu esta palavra, Deus não criou o mal. O mal foi gerado pelo orgulho, pela ambição, pela vaidade. Porque o Senhor respeita o livre-arbítrio. O Senhor nos ama. E Ele nos trouxe aqui para dizer isso. Meu filho, eu sou amor. E eu quero um encontro com você. Eu quero que você me ame, não pelo que eu posso proporcionar, mas pelo que sou, porque eu sou, o eu sou, que você me ame, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Pois encerramos um processo tão maravilhoso de aprendizado. Que nós possamos usar isso como essência para a nossa moralidade, para o nosso caráter. Que nós sejamos melhores como seres humanos. Que nós possamos, Senhor, amar o nosso próximo, assim como o Senhor nos ama. Que nós possamos, Senhor, compartilhar o pão. Senhor, santifica o Teu nome em nós. E que venha o Teu reino. Reina sobre nós. Que a Tua vontade se cumpra em nós. Domine sobre nós. Nos governe. E que, Senhor, vindo o Teu reino,
nossos erros, assim como perdoamos os nossos inimigos. E não nos induzas, Pai, à tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Pastor. Deus é maravilhoso, né, irmão Cid? Hoje, pela manhã, o Senhor ministrou essa mensagem sobre o amor. Quando estava falando antes acerca do perdão, né, desde que o Senhor gerou no meu coração para fazermos essa conferência da família, falou sobre o perdão, eu tive que passar por um processo, né? De uma forma muito doída, através do meu esposo. Uma pessoa que todo mundo sabe, me traiu. Teve um relacionamento de 7 anos com uma pessoa, me expôs muito nas redes sociais. Tinha vontade de me separar, de abandonar, mas o Senhor disse: se eu deixasse ele, eu ia pegar ele na sarjeta. Só que assim, irmão, você pensa que obedecendo a Deus, Deus vai me livrar daquela situação. Não, quando você obedecer, Ele vai estar com você naquela situação. Porque meu esposo hoje, ele acha como se fosse uma pessoa que não tem ninguém cuidando dele. Como se fosse realmente um mendigo. E eu fico falando de meu Deus, se eu não tivesse te obedecido, quem eu estaria sofrendo hoje, além do que passo? E como eu falei, eu escolhi perdoar e amar. Foi uma escolha minha. Deus me ensinou, Deus me direcionou, mas Ele me deixou escolher. E eu escolhi amar e perdoar. Como eu disse ontem, eu amo meu esposo com o amor de Deus. Porque se fosse um amor humano, já não estaria mais comigo. Porque o amor do homem para com a mulher e vice-versa é carinho, é amor, é fidelidade, é cuidado, é ajuda. Quando se é tirado isso, você deixa de amar. E eu não tenho nada disso. Mas eu continuo amando meu esposo, cuidando dele, orando por ele, clamando a Deus pela sua mudança e transformação. Então eu escolhi amar, eu escolhi perdoar. Então, esse é o amor que Deus quer gerar no nosso coração. O amor verdadeiro, o amor que tudo suporta, o amor que tudo espera, o amor que tudo crê. Porque falar de amor é fácil, falar de perdão é fácil. Difícil é viver o amor e viver o perdão. Todos nós temos que ser verdadeiros naquilo que falamos, porque senão somos hipócritas e fariseus. Eu tive que passar por esse processo, irmão. Depois de todo o perdão que liberei, mas o meu adversário veio mais uma vez usando meu esposo. Ah, tu vai falar de perdão? Eu quero ver se de fato tu perdoa. E se levantou de tal forma, irmão, muito maior do que a traição. Mas para a honra e glória do Senhor, eu aceitei o processo. Eu sei que eu fui aprovado nesse processo. Então, irmão, não importa o que você faça, obedeça a Deus. Porque quando Ele me pede algo, sempre será para o seu bem. Não vai te tirar do problema, mas Ele vai estar com você no problema. Porque hoje eu sei
participar da cena de dizimista. A pessoa pediu para não ficar só naquilo que eu falo, né? Gênesis 18. Gênesis 18, 14. Eu estou ouvindo a pastora Alice, o pastor Ednei, para servir a ceia. Por favor. Vamos ouvir o que diz a palavra de Deus, né, irmão? Porque tudo que a gente fala tem que estar aqui na palavra. Se não estiver na palavra, é contra a palavra. Quando a gente falou sobre pastora, né, ontem. Tem muitas pessoas que dizem que não tem pastora na Bíblia. É verdade, mas também não diz que é pecado ter. Se tivesse lá é pecado uma mulher pastorear, aí é assim. Aí seria errado a gente pastorear. Mas não está escrito que é pecado. Não está escrito que Deus condena. Não está escrito que Deus não quer. Então, não é pecado. Porque pecado é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Fala assim, que a mulher não pode falar em público, que ela não pode ensinar, que ela não pode atrapalhar a reunião, porque no passado as mulheres atrapalhavam muito as reuniões. E Paulo que falou isso, não foi nem Jesus quem falou isso, foi Paulo. Então vamos aproveitar que muitas vezes Deus usa uma mulher para falar. As maiores seguidoras de Jesus foram mulheres, irmãos. As mulheres sempre estiveram com Jesus na sua caminhada. E hoje não é diferente. Então, Gênesis 14, 18, diz assim a mensagem do Senhor. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu ao Melquisedeque o dízimo de tudo. Então isso aí é a mensagem, a palavra, a qual Jesus, que é o sumo sacerdote, está dizendo para você e para mim sobre o seu dízimo na sua oferta, que através do pão, do suco de você mistura, Ele vai abençoar você muitíssimo. Não é o sacerdote Ednei, nem a sacerdotisa Cristiane, mas é o Senhor Jesus na ordem de Melquisedeque. Eles só são o instrumento que Deus está usando nessa noite para abençoar você muitíssimo. Pode servir o pão e o suco de uva. Ainda não coma, ainda não beba. Deixe todo mundo pegar. Depois nós vamos participar com grande alegria, sabendo que nós temos um bom pastor, que deu a sua vida por suas ovelhas. E não deixe que nada nos falte, mesmo enfrentando luta, dificuldade, adversidade. Ele tem cuidado de nós. Nós comemos, nós bebemos, nós dormimos, temos uma casa, temos o nosso conforto, podemos não ter a riqueza, mas nós temos a prosperidade. Porque a prosperidade é não ter falta de nada. E é isso que Deus faz conosco. Todos os dias nós não sentimos falta de nada. Querido Deus amado Pai, glórias a Ti, Senhor, por esse momento em que a igreja reunida nesta casa de oração participa, Senhor, desse ato de fé que está descrito na Tua palavra, como fez Melquisedeque para Abraão, que abençoou muitíssimo a vida de Abraão, já representando Jesus crucificado, traspassado, moído, para levar os nossos pecados, para levar as nossas doenças, as nossas enfermidades, para perdoar os nossos pecados, para fazer de nós filhos prósperos e abençoados por Ele. Como Abraão
Senhor e Salvador. E é pela fé que nós participamos da ceia do dizimista, sabendo que através do ato de fé, nós também estamos sendo muitíssimo abençoados. Como o pão. Pode beber o suco. Casa tão bem, esse joelho. Esse pão, esse suco, não? Olha, desejo da Mirella. Tudo muito bonito. Né, Mirella? Agora você que é dizimista, você que é ofertante, sai do seu lugar, você que vai dizimar e ofertar bem, você que não vai dizimar e não vai ofertar, mas é dizimista ou ofertante, também venha para receber essa unção. Amém? A unção é um pedaço de ouro. Qualquer assunto que nós universitários estejam colocando sobre as nossas vidas financeiras, o nome que está acima de todos os nomes, como não sou eu. Eu não tenho nenhuma capacidade de fazer nada. É Ele através de mim. Ele disse: eu vou para o Pai, mas vocês vão fazer as obras que eu fiz até maiores do que a que eu fiz. E é assim que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui fazendo a obra que o Senhor entregou para a gente fazer. Abençoar vidas. Declarar que o teu poder quebra a força no nosso adversário, na vida financeira, na vida familiar, na vida, Senhor, espiritual. Nós declaramos no físico e também no espiritual que Tu és o nosso bom pastor e sabemos que nada vai nos faltar, porque nós temos as bênçãos que enriquecem e que não acrescentam dor. Nós temos também, Senhor, a bênção o Senhor declarou na cruz que através do Teu Espírito Santo nós teríamos a vida verdadeira e abundante que o Senhor preparou para nós. O Senhor não vai dizer, não, mas vai receber a unção. Amém? Então, Pai, nós declaramos no físico e no espiritual que o Teu poder já se manifestou e que a Tua glória já se estabeleceu e que Teu domínio nos protege não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles graça e paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Hoje nós vamos orar, vamos encerrar. Hoje nós vamos orar, vamos encerrar. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer pelo seu amor, pela sua bondade, pelo seu cuidado, pela semana que terminou, pela semana que se inicia hoje. Obrigado por estar conosco todo o tempo todo. Obrigado por nos perdoar, nos lavar, nos remir, nos ajudar, nos libertar de todo e qualquer mal. Obrigado pelos ensinos que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Sabemos, Pai, que não é de nós, é do Senhor através de nós. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Abençoa a nossa casa, abençoe toda a nossa família, Pai. Nessa semana que nós possamos receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem como uma promessa para nos entregar. O céu e a terra como testemunha possa glorificar Teu nome nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. E tudo que fizermos, Pai, façamos para a glória do Senhor. Que nada seja, Senhor, com a força dos nossos braços, mas seja o Senhor através de nós, para suprir as nossas necessidades, abençoar poderosamente as nossas vidas. Essa é a nossa oração, essa é a nossa gratidão a Ti, ó Pai. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. O Teu noite abençoado, o Seu tranquilo e reparador. Toda Sua graça e misericórdia se renovar sobre toda a terra. Nós possamos Te adorar na beleza da Tua santidade e Te servir de todo o nosso coração. Essa é